Pastor José Wellington. É verdade isso? Estão dizendo que o senhor contrariou as ordens do pastor presidente anterior ao senhor e que o senhor infringiu o estatuto, transformando o culto de Santa Ceia em Assembleia Geral. O senhor se constituiu pastor presidente das Assembleias de Deus de Belém e destituiu o pastor presidente anterior e que supostamente ainda tem envolvimento de alguns documentos que parecem serem fraudados. Bom, é o que estão comentando por aí, inclusive nós vamos fazer um breve reagimento nesse vídeo. Bora lá? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. Todo mundo sabe que vira e mexe estou fazendo uma live, um vídeo de reagimento aqui no canal André Carpano, quando envolve assim alguma peripécia excepcional. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar agora é lá do canal Diário Pentecostal, que é um canal sério que traz documentários aí que envolvem as Assembleias de Deus, enfim, o meio pentecostal. E segundo eles, existem documentos aí sobre muitas coisas, entre elas, como que foi aí a entrada do pastor José Wellington lá na Assembleia de Deus. Me refiro ao pai, não o filho. Bom, então vamos dar uma espiada agora, bora lá! O link desse vídeo aqui eu vou deixar no comentário fixado aí também, para quem quiser acompanhar. Todos os créditos aí ao canal Diário Pentecostal. No vídeo de hoje, uma análise de uma carta, uma circular datada de janeiro de 1980, assinada pelo saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, onde traz graves acusações sobre o processo de transição de sua presidência para o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu recebi um documento de um seguidor, o Augusto Lúcio Mendes, através da nossa página do Facebook, Diário Pentecostal Historiando. Trata-se de uma circular, como eu falei no início, de janeiro de 1980. O que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês na íntegra e depois a gente vai tecer algumas observações, comentários, conclusões sobre ela. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa transição, porém não consta essa informação que vamos discutir neste vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo sobre a transição aqui na descrição. Antes de eu ler essa circular, a gente precisa contextualizar. Meu irmão, se tudo isso que for dito agora for verdade, rapaz, o que acontece nos bastidores aí da Assembleia de Deus é medonho, viu? E já vem, de muitos e muitos anos. Os meus pais na fé falavam de muitas coisas e aqui, de vez em quando eu vou pausar e comentar com base no que eu já ouvi falar dos mais velhos. E as histórias se encaixam em alguns pontos. Ai, ai, ai. 3 situações históricas sobre o assunto. Primeira, a data da transição da presidência do pastor Cícero Canuto de Lima para o pastor José Wellington ocorreu no dia 6 de janeiro de 1980. Segundo ponto, a reunião ministerial marcada pelo pastor Cícero Canuto de Lima ocorreu no dia 15 de janeiro de 1980, Ocorreu não, foi agendada. Se ocorreu ou não, eu ainda não tenho essa informação. Às 9 horas da manhã. E a data da morte do pastor Cícero Canuto de Lima ocorreu no dia 2 de outubro de 1982. Então aí 2 anos, quase 3 anos depois. A versão oficial sobre esse processo de transição você consegue obter através da biografia do pastor José Wellington, escrita pelo Isael de Araújo, e a parte que eu vou passar aqui para você se encontra na página 173. Na ceia, José Wellington pôs um irmão para dirigir o culto e se reuniu à parte com o ministério, expôs a situação para os pastores e eles reafirmaram que, de maneira nenhuma, aceitaria que a igreja fosse entregue ao outro pastor. E acrescentaram que o pastor Cícero de Lima estava sendo honrado e respeitado por José Wellington. Também decidiram naquele dia tirar uma comissão para formalizar a jubilação do pastor Cícero de Lima. Todas as vezes que eu falo sobre convenções de Assembleias de Deus, você pode ver que, assim, eu trago um sentimento, de angústia com isso, porque as histórias que estão por trás dessas convenções, eu posso dizer que 99% delas envolve esse detalhe de tomarem igreja de pastores. O pastor tá lá na presidência, do nada sai da frente da igreja, do nada é substituído por outro, do nada ele perde os seus poderes, é jubilado. São coisas que não existe explicação. Foram escolhidos os pastores Odilon Issa, Caram, Eurico Bergstein, Antonieto Grangeiro Sobrinho e Alcides
Celestino Ramos. A comissão foi à casa do pastor Cícero de Lima e ele aceitou a jubilação. Ele pôde assinar um documento no qual constava tudo o que precisava: motorista, médico, enfermeiros, remédios, e continuou recebendo o mesmo salário. Prestem bem atenção, tá falando que o pastor aceitou aí a jubilação e assinou os documentos. Prestem bem atenção, porque já vem bomba. E nenhuma regalia de presidente foi retirada. Também, o documento dizia que, na falta dele, a esposa, Esther, receberia 50% do salário que se pagava a ele. Pastor Cícero viveu pouco tempo mais e tudo foi mantido para a esposa. O culto de ceia foi realizado naquele dia sem problemas e nenhum dos ameaçadores apareceu. Engraçado que não foi pro filho dele nenhum herdeiro, né? Mas com o José Wellington é diferente, tem que ser o filhinho querido dele. Estranho, né? José Wellington decidiu que somente seria presidente se todo o ministério concordasse. Ele convocou os pastores da capital e do interior para tratar o assunto. O ministério se pronunciou por unanimidade favoravelmente ao seu nome. No dia 6 de janeiro de 1980, a igreja aprovou a nova diretoria do Ministério do Belém, tendo José Wellington como presidente. Circular, janeiro de 80. Aos irmãos pastores da Assembleia de Deus no Brasil. Convido o prezado irmão para participar de uma reunião ministerial por mim convocada em São Paulo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Belém, a Rua Conselheiro Cotegipe, número 273, ou Avenida Celso Garcia, número 2200, Belenzinho, no dia 15 de janeiro do corrente, às 9 horas, a fim de tratar de assuntos referentes à diretoria da referida igreja, visto que o irmão José Wellington, contrariando as minhas ordens, no dia 1º do corrente procedeu à eleição da diretoria, infringindo os preceitos estatutários. Tendo realizado esta reunião, em sequência, no dia 6 do corrente, transformou o culto de Santa Ceia em Assembleia Geral e constituiu-se presidente da igreja, destituindo-me indevidamente do pastorado e das minhas funções de presidente vitalício. Opa! Vocês estão vendo ali que tem, ó, isso daqui é uma carta, uma circular, que tem ali, foi patenteada, tá ali, ó, o carimbo, né, acho que é do tabelião de notas, eu tô equivocado, o registro civil ali, tem data, tem tudo certinho. Saudações no Senhor, assinatura Cícero Canuto de Lima e um registro civil, provavelmente aqui, pelo que a gente pode averiguar, do cartório da Moca. Bem, irmãos, fazendo uma breve análise, a gente já vê pelo título que a carta circular era destinada a pastores da Assembleia de Deus e não restrita a São Paulo, Assembleia de Deus no Brasil. E ele convida os irmãos para participarem de uma reunião ministerial, né? Ele dá um endereço, ele chama o pastor José Wellington de irmão, e as graves acusações que eu falei aí no título essa que está constando aqui nesta circular de o pastor José Wellington, né, hoje pastor, contrariar as ordens do pastor Cícero Canuto de Lima e proceder uma eleição da diretoria, infringindo os preceitos estatutários. Então, ele contraria a ordem, né, teria contrariado ordens do pastor Canuto de Lima e também teria infringido os preceitos estatutários. E no segundo parágrafo, uma outra acusação, que o pastor José Wellington teria transformado o culto de Santa Ceia. O pastor Cícero Canuto de Lima... Rapaz, deixa eu comentar uma coisa sobre isso. Os meus pais na fé falavam da época, por exemplo, que as Assembleias de Deus tinham o culto de sã doutrina com porta fechada. Eu acho que tem algum irmão aí que está me assistindo que é contemporâneo dessa época e ainda pegou esse costume, porque levaram-se aí pelo menos uns 20, 25 anos em algumas igrejas para esse costume sair. Se isso daí foi em 80, eu conheci a Assembleia de Deus no final de 99 para 2000 e Jesus me aceitou em dezembro de 2000, né? Então eu não peguei essa época, mas quem era antes de mim pegou. A Assembleia que eu fiz parte, a primeira, mais ou menos uns 2, 3 anos antes de eu entrar, ainda tinha esse costume. Culto de Santa Ceia de porta fechada. Tinha até uma espécie de um toldo de madeira que ficava na frente das Assembleias de Deus. Porque no final das décadas de 60 e 70,
você ser crente da Assembleia de Deus era prova, viu? O povo tacava pedra dentro da igreja, tacava abacate, fruta podre. Eu não tô zoando não, tô falando verdade, viu? Se tiver alguém aí que é dessa época, comenta aí pra não me deixar mentindo. Os mais velhos me diziam isso. Então, tinha uns costumes assim, de mais ou menos 2008 pra cá, 2005, 2008, mudou muita coisa nas assembleias, mas muita coisa mesmo. Você olha assim e você fala, meu Deus do céu. Porém, boa parte deles falam sobre esses costumes aí que vinham já desde o final dos anos 90, já tinha sido modificado muita coisa. Sempre é lembrado pela ordem no culto, pelo culto racional, horário de começar, terminar, não era a favor de congressos, não permitia congressos, e eu acredito que transformar um culto de ceia assim. Isso daí é o mais grave. Isso é o mais grave das Assembleias de Deus, porque entrou politicagem. Não permitia congressos, e eu acredito que transformar um culto de ceia em Assembleia Geral, isso já foi o cúmulo, né? E ele continua aí falando que o pastor José Wellington se constituiu presidente da igreja. Ele se autoconstituiu presidente da igreja nesse culto de ceia. E outra acusação, teria destituído o pastor Cícero Canuto de Lima de forma indevida do pastorado e das funções dele de pastor presidente vitalício. Então aí a gente encontra diversas acusações. Primeira, contrariar ordem. Segunda acusação, infringir estatuto. Outra acusação, constituir-se presidente por conta própria, destituir o pastor presidente indevidamente. Então a gente vê nessa circular 4 acusações. Então o pastor distribui, né, essa circular, já apontando 4 graves erros que o pastor, hoje pastor José Wellington, teria cometido. Pelo menos uma informação bate tanto com a história oficial quanto a circular, que é o quê? A questão do culto de ceia, né, ter ocorrido esse entrave, né? Então, esse entrave aí, essa mudança na liturgia foi pontuada tanto na circular quanto na biografia oficial, né, autorizada do pastor José Wellington. Como é sabido, este canal é histórico. Diante disso, após eu receber esta carta, eu entrei em contato, né, como vocês sabem, nós da área da história temos nossos colegas, a fim de trocar ideias para não trazer informações errôneas, deturpadas, e foi isso que eu fiz nesse caso também. A fonte que eu consultei sobre a possível veracidade deste documento disse que quem estava, né, nos bastidores desse documento que eu apresentei para vocês, essa circular, na verdade, seria João Alves Correia, né, esse pastor que foi o pastor presidente de Santos, que ele teria dado para assumir a presidência do Ministério do Belém. E isso também é encontrado, né, o pastor José Wellington fala na sua biografia. Há quem diga que o pastor Cícero Canuto de Lima, ele não estava tão mal de saúde como a biografia oficial declara, e sim que ele ficou bem debilitado depois dessa transição tumultuada, e também que as versões publicadas oficialmente seriam inverídicas. E uma outra informação também dessa minha fonte é que não seria impossível, vejam bem, não seria impossível outra pessoa ter redigido essa circular e ter induzido de alguma maneira o pastor Cícero Canuto de Lima a assinar. Então outras pessoas com interesses ou seja, a possibilidade desse documento ser supostamente fraudulento. Destituir ou não dar andamento com o pastor José Wellington na presidência, alguém insatisfeito. Então existe também esta possibilidade. Bem, pessoal, eu trouxe aqui então para vocês um adendo, né, no vídeo que eu já havia feito sobre a transição do pastor Cícero Canuto de Lima para o pastor José Wellington na presidência da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo. Porém, eu não tive acesso a esse documento na época que eu fiz o vídeo. Então, eu trouxe aqui essa questão e eu chego à conclusão que sempre haverá guerras e conflitos nas transições pastorais, principalmente nas transições no cargo de pastores presidente. A verdade sobre essa questão que nós tratamos hoje, nós só saberemos lá no julgamento final, no juízo final. Por enquanto,
momento, nós temos somente especulações. Para terminar o vídeo, eu deixo para a meditação de todos Gálatas 6. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Bom, tá aí então o vídeo do canal Diário Pentecostal, todos os créditos a ele. Vou deixar no comentário fixado, inclusive, aí o link para quem quiser acompanhar. E quem chegar lá, por obséquio, eu peço gentilmente que comente. Vim pelo André Carpano, tá bom? Recomendo aí um canal para quem gosta de assuntos aí da história das igrejas, principalmente que envolve aí igrejas de cunho pentecostal, as Assembleias de Deus. Tem um material farto ali, beleza? Olha, só tem uma coisa a dizer, só lamento, viu? E fica aqui as indagações, se tudo isso é verdade ou não. Seria bom se o senhor José Wellington Bezerra comentasse isso daí, mas eu acho que ele não vai fazer questão de comentar nunca. Um forte abraço do Baixinho, até o próximo vídeo.